Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um podcast é seu aqui na sua Axo, aqui AxoCast, né? E hoje o podcast é seu, recebemos como convidado o Roberto Chaguri. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Nós que agradecemos, o Roberto, que é engenheiro de formação, gestor de empresas e está à frente da M Consult aí, consultoria para as empresas. Roberto, o maior desafio hoje em dia, 2026, nós temos a tecnologia a nosso favor, mas as pessoas utilizando de forma um pouco equivocada. Como que você avalia 2026 na vida do empresário? Eu acho que 2026 vai ser um ano assim de bastante adaptação às novas tecnologias que estão chegando, né? A gente está falando muito de IA, por exemplo, agora, né? Mas o pessoal ainda não entendeu muito bem o que é isso e como usar tudo isso, né, pro seu favor, né, para favor da sua empresa. Eu acho que esse ano a gente vai entender, vai compreender como é que é isso também, tá? Então vai ser um ano de entender o que o IA vai me ajudar e como ele vai me ajudar. E se eu devo ou não utilizá-lo. Eu vejo muito isso, sabe, nas empresas, né? A gente está se atualizando o tempo todo, né? A gente tem que saber o que está acontecendo em termos de tecnologia, mas a gente precisa saber o que a tecnologia pode nos ajudar na empresa. E se ela não nos ajuda, e muitas vezes não nos ajuda, a gente tem que descartá-la, tá? Para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar. Porque o grande problema das empresas, eu vejo, é a comunicação interna. E isso tem aparecido em todos os nossos diagnósticos que fazemos nas empresas. Sabe? Nós temos uma empresa de consultoria e a gente entra na empresa, né, faz um diagnóstico da empresa e uma das ações que a gente sempre recomenda é o trabalho em melhoria na comunicação interna delas. Né? E isso tem acontecido constantemente. E aí as pessoas falam assim, mas então, está faltando o quê? Tecnologia? Pode ser que sim, mas pode ser que ela já exista e esteja atrapalhando. Um exemplo claro, né? Claro. Nós temos aí dentro das empresas hoje, muitas das empresas já tem 4 gerações trabalhando lá, a geração X, Y, milênio, a Z, né, que é atual, né, a última que está entrando no mercado agora é a Z. Gerações que têm uma característica diferente uma da outra, né? Porém, a tecnologia para elas também entra de formas diferentes na cabeça delas, né, das gerações. Então, você pega o mais velho, tem dificuldades em utilizar tecnologia, né? As mais novas, não. Aquilo lá está dentro do sangue, né? Sim. E aí, como é que você lida com tudo isso? Na comunicação? Pô, terrível, terrível. E aí, ficam batendo cabeça, não se comunicam corretamente, né? Você pega uma geração Z, por exemplo, que gosta muito de celular, né? Naturalmente, né? Não vamos também tirar o celular dela, não é isso. Mas Mas não deixar também ela full time no celular, o né? tempo todo. E ela se comunica com lá através do seu WhatsApp, sei lá, utiliza uma ferramenta como essa e deixa, às vezes, de conversar tete a tete com o seu chefe sobre um assunto urgente que precisava resolver naquele momento, porque acha que mandando uma mensagem está resolvido. Está errado, gente. E Não nem pode ser sempre o assim. receptor está à frente do celular para responder naquele momento, né? Exatamente. Muito menos um outro que tem a geração X, Y, que é mais velho, né? Que não está acostumado tanto isso, Não né? Com consulta aquilo o tempo todo. imediatismo, né? Não tem imediatismo. Para eles, ainda o telefone, né? Falar, né, pelo telefone, ainda é o melhor meio de comunicação. Ou pessoalmente. Você acredita, Roberto, que nessa sua visão vai demorar um certo tempo para que haja uma consonância entre as gerações no que diz respeito à comunicação interna das empresas? Acho que a gente precisa de treinamento, né? Inclusive, a M Consult tem um treinamento específico de gerações. A gente faz isso para mostrar as necessidades das gerações, o que elas têm de necessidades, para que um compreenda como funciona a outra e a gente consiga fazer uma coisa mais harmoniosa entre elas em termos de comunicação, sabe? Então, quando você entende cada geração, você entende como eles recebem, né? Tem a recepção daquilo que você está comunicando, né? E aí você se transforma, você fala, peraí, esse jeito de me comunicar com essa geração não está correta. Deixa eu mudar aqui. Porque o grande segredo na comunicação, qualquer que seja, é você fazer o outro entender o que você quer dizer, o Verdade, que você quer verdade. passar. Nem sempre o outro entende o que eu estou escrevendo ou estou falando, né? É muito engraçado, né? A história se repete sempre. O Legião Urbana,
Uhum. O Renato Russo tinha uma letra da música É. Andréa Doria que dizia o seguinte: cuidado com o que você fala, porque isso pode se voltar contra você. Poxa. Né? E a gente percebe hoje em dia que as pessoas se comunicam muito mal. Não é falta de comunicação, mas é assertividade na comunicação. Assertividade, exatamente. É você, como emissor, saber o que o seu receptor vai entender e o que ele vai devolver para você. Isso mesmo. Então, como é que você se comunica com uma criança, por exemplo, né? Um neto, filho, né? Eu tenho um netinho agora, tá? Acabou de Ah, que nascer, né? legal. É muito gostoso isso, Tá né? pequenininho ainda. É, Daqui a pouco já tá grandinho, vou começar a me preocupar em me comunicar com ele de uma exato. forma mais adequada. Como é que a gente conversa com uma criança e diz para ela assim, olha, isso aqui não pode, é perigoso, né? É verdade. Né? Você não muda o seu tom de voz, você não muda os seus gestos, né? Você não vai pessoalmente ali falar, mostrar e tal. Olha só, olha o cuidado que você tem para É, se comunicar com ela, né? Porque é só assim que ela vai entender, é não é? verdade. E não é que as pessoas são crianças ou adultos, não é isso. São formas de compreensão daquilo que você quer passar. E esse, na minha opinião, é o grande problema das Agora, uma empresas. coisa que a gente percebe, Roberto, o tempo também come solto hoje. Antigamente você tinha tempo para se estruturar como profissional. Então você estudava, você ia atrás de livros. Hoje é tudo pronto já, na palma da mão. O tempo também acomoda as pessoas. Você acha que a facilidade hoje com que as pessoas têm as informações levam elas a se acomodarem de tal ponto a não se preparar para o mercado de trabalho Ah, do jeito que deveria? Então, isso é uma pergunta difícil, né? Essa, porque assim, vamos entender o que está acontecendo no mundo, né? A partir do momento da internet, né? O telefone celular, o mundo se transformou. Porque assim, hoje nós temos acesso a milhões e milhões de informações, né? Online, o tempo todo, todos os dias, a hora que você quiser, né? Chat GPT, você entra lá, o cara sabe tudo, né? É impressionante, né? Então, só que isso trouxe para a gente, que é muito legal, né? Mais conhecimento. Só que Sim. você quer mais e mais, e quer saber mais, e vai buscar, e pega, e abre o celular, e tá fácil, e quer ler, e você quer entrar nas redes sociais para saber o que estão falando, né? Isso trouxe para nós muita ansiedade, né? Porque você É não verdade. tem mais tempo para pensar mais. Você está ali o tempo todo envolvido em informações que você tem que estar se atualizando o tempo todo para saber, porque se encontrar com a pessoa ali, vai te perguntar, você não sabe. Olha, caiu, você viu a bomba que caiu lá no Isso. prédio ontem? Pô, você não sabe, você fica perdido. Não vi. Você não viu a bomba que caiu? Como assim, gente, né? Então, antes dessa transformação que nós tivemos tecnológica, a gente tinha mais tempo, né? A gente podia se preparar melhor para ir numa reunião com o cliente, né? A gente estudava melhor Isso. a matéria, né? Fazia o briefing, O na estudo, verdade, fazia né? um briefing, né? Você ia tranquilamente, sentava lá com ele, começava a falar, abria lá com tempo, né? Você tinha tempo para vender o seu peixe, inclusive, né? Para vender aquilo que você queria comunicar. Muitas vezes a comunicação era pessoal, né? E assim, era normal isso, né? Se marcava É. reuniões pessoais. Você tinha que ir até a pessoa, né? E Hoje você até a faz tudo pessoa. online, né? Então, né? Eu não gosto muito desse formato, viu? Para ser muito franco. Isso facilitou para quem mora em outro estado, em outro país, mas eu prefiro ainda o tete a tete. Você perde, né? Toda vez que você entra numa comunicação que não seja pessoal, você perde o quê? Você perde a comunicação gestual, né? A sua comunicação de gestos, né? Isso é importante quando Muito. você comunicar. Quando você faz isso, a pessoa olha com você com mais atenção. Quando você indica assim, a pessoa olha lá o que você quer Isso. mostrar, né? Você É, está usando seus gestos para isso, você perde. No fato de você estar numa videoconferência, o gesto já se perde, né? é Então, verdade. você já diminui um pouco o poder da comunicação, né? Aí você vai para vamos para o outro extremo, o WhatsApp escrito, Você não está vendo a pessoa, né? né? Pode ser um Eu, robô respondendo. não sabe, né? Verdade. Eu tenho um amigo que ele está sempre bravo, parece, né? Porque ele escreve tudo em letra maiúscula. Eu falo, você está nervoso? Eu não Tudo em sei caixa como ele alta, está né? falando comigo, né? Caixa alta. Eu não sei como ele está falando comigo. Então, você perde comunicação, vai perdendo, e aí a pessoa começa a entender diferente. Olha, nós tivemos casos aí na época da política fervendo aqui, né? 2022, né?
que dentro de grupos de WhatsApp se brigavam. Nossa, As não tenha pessoas dúvida. brigavam. Não Ou é? era de um lado ou era do outro. Ou era esquerda ou era direita, Não né? importa, briga, né? De família até, Isso. né? Que tá sendo casos assim, né? Então, imagina como é você estar envolvido com essa tecnologia, né? E tendo que se comunicar corretamente. Então, a gente perde muita coisa. Toda vez que você só escreve, ali é um perigo, né? Mesmo seja um e-mail, você tem que pensar antes. Olha, se você está escrevendo corretamente, como é que ele vai entender aquilo que você está querendo expressar, né? Então, Não, e é muito perigoso isso é mesmo. perigosíssimo. Porque se você tem uma inteligência e está usando, por exemplo, metáforas, o cara não vai entender. É. Se ele não tiver a mesma capacidade intelectual. Perfeito. Ou se você for um pouco... Se ele achar que você está sendo agressivo, isso pode se voltar contra você. Pode se voltar, totalmente, né? Você pode perder até cliente com isso. Não tenha né? dúvida, é isso mesmo. Nós aqui estamos falando aqui com a Axo, com nossos relacionamentos com clientes, né? Uma Buscando... resposta atravessada, né? Vai falar, Atravessada. olha como ele me tratou. E, na verdade, às vezes não foi nem isso. Não. Foi a forma como ele entendeu. Né? Forma como entendeu. A gente vê muito das empresas hoje aquele erro de proposta, enviar proposta para o cliente, né? Você consulta uma empresa para comprar um produto, um serviço, né? E aí a pessoa não demora para responder, não é? Muito. E depois, quando responde, não trabalhamos com isso, né? A Curto e resposta grosso. não é satisfatória, né? Satisfatório, não houve uma interação, não houve uma busca de resolver o problema do outro que ligou para você, né? Uma indicação, olha, nós não trabalhamos com isso, mas eu posso te indicar uma pessoa que faz isso, tal, de repente você quer que eu passe o telefone, liga. Esse acolhimento, né, que a gente tem que ter com o público, né, que nos procura. Empatia, né? Essa empatia, né? Isso traz retorno. Se não é agora, vai ter depois, né? Exatamente. As pessoas são muito imediatas, né, Roberto? Imediato. Pensam só na venda agora. Ah, se eu não fizer a venda agora, não tem problema. Daqui a pouco vem um outro cliente e faz a compra. Exato. Só que se você não fideliza e você não deixa um gosto de boa produtividade para aquela pessoa que te procurou, além dela não te indicar, ela ainda sai falando mal de você. Sai falando mal. E aí fala mal, várias pessoas não vão te procurar porque a outra falou mal, né? Quer dizer, é um absurdo isso aí. Eu acho assim, se comunicar é fundamental, né? Dentro das empresas, eu vejo comunicação interna, assim, muito crítica, muito crítica. O que a gente faz, né? A gente faz um diagnóstico nas empresas, né? Sim. A M Consulta e faz isso, né? Busca, através desse diagnóstico, oferecer, então, serviços, né? Em cima desse diagnóstico, nós fazemos de duas formas. Nós vamos até os sócios, conversamos com eles, vamos entender a dor dos sócios e depois vamos nos funcionários também, através de um questionário de clima organizacional, por amostragem. Às vezes a empresa é grande e não dá para falar com todos, né? Mas falamos individualmente com alguns funcionários que são chaves, né, na nossa busca, né, de informação. E através desse questionário, a gente entende as dores realmente da empresa, porque a gente cruza o que a diretoria tem de dor do que o funcionário entende que é dor. E aí cruzamos essas informações e aí sim a gente direciona um plano de ação com várias etapas e vários segmentos para poder atuar, né? E realmente melhorar as coisas dentro da empresa. Mas é tiro e queda. Uma das ações sempre é melhorar a comunicação. Isso acontece com todos. Todos os diagnósticos que a gente faz, a comunicação ela entra como uma parte crítica que tem que ser melhorada. Para o empresário, para o empreendedor que hoje sofre com um problema na empresa, quer procurar uma consultoria para organizar, né, a estrutura interna da empresa, qual que é a dica? Quais são as metas que você coloca para o empreendedor para ele ter clareza na hora de bater o martelo e dizer, não, eu preciso mudar o conceito interno para eu melhorar a minha capacidade de gestão, a minha capacidade de atuação no mercado? Muitas vezes o empresário está envolvido com os seus problemas, né? Pessoais, você fala? Não, problemas da empresa, Okay. como, por exemplo, vendas baixas, né? Precisa trabalhar em cima para fazer mais prospecção. O marketing, isso. Então, ele está envolvido lá dentro e não consegue entender de fora as coisas que precisam ser melhoradas, tá? É por isso que o consultor entra, e é importante para um trabalho dentro da empresa, porque ele está do lado de fora. Ele entra de fora e vai entender o que está acontecendo lá dentro. Né?
Então, muitas vezes, o empreendedor, o empresário, né? Ele vê no final, na ponta das coisas dele, as suas dores, né? Ah, lucro baixo. Ah, não tenho caixa. Ah, então, coisas desse tipo, né? E onde é que está essas coisas? Onde é que estão essas coisas? Está na avaliação financeira da empresa, né? Então, o que a gente faz? A gente entende as dores que ele traz, que muitas vezes são financeiras, né? Ou falta de cliente também, isso aí ele entende, né? Olha, estou com dificuldade de trazer clientes para mim, prospecção, estou com pouca carteira, tenho problemas aqui de preço, não consigo competir. Então, tudo isso aí ele entende, ele entende. E aí ele deve nos chamar, porque aí nós vamos entender, a partir da dor dele, a partir também da avaliação e sugestões de funcionários, né? E a avaliação financeira, o que realmente vai ser feito. É com base nesse diagnóstico que a gente tira conclusões que são assertivas. E aí a gente indica, então, as ações que devem ser tomadas lá dentro. Mas muitas vezes, são ações de ordem de ação com pessoas, tá? Perfeito. A tecnologia ajuda muito tudo, claro, é verdade, né? A gente não pode esquecer dela. Mas por trás da tecnologia tem gente, né? São pessoas que têm seus problemas pessoais, que chegam na empresa com a cabeça desse tamanho porque teve um problema lá atrás, em casa, não sei o quê. Pessoas que têm dificuldades em relacionamento E interno. hoje em dia isso está muito aflorado, né? Muito. Você percebe muita gente trabalhando, mas visualizando a pessoa, você percebe que ela não está legal, Não está né? legal. Mas aí quem que tem que ver tudo isso, né? É a liderança. A liderança tem o seu papel fundamental dentro da empresa. Então, quando eu falo liderança, não são só os sócios, né? São aqueles que são líderes lá dentro, Sim, né? Às vezes o líder não tem nenhuma função. Ah, eu não sou coordenador, eu sou só um assistente. Mas ele tem dentro do grupo dele, no departamento dele ali, ele tem uma postura de líder. Então, todos esses líderes dentro da empresa, eles precisam olhar para as pessoas, olhar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com cada uma delas, né? E entender que existem intrigas, conflitos internos que precisam ser sanados, né, dentro da empresa. Então, essa atuação a M Consulting faz com muita maestria, porque a gente entende, né, o que está acontecendo lá dentro, traz os líderes para uma sala, faz um treinamento de dias, né? Tem um treinamento de 16 horas para liderança, porque é um treinamento muito profundo. você faz um diagnóstico primeiro para depois Primeiro o diagnóstico. Isso, oferecer orientações, né, para sanar os problemas, né? exatamente. E a gente traz esses líderes para entender esses problemas, para ter um treinamento de como liderar uma equipe, sabe? De como agrupar um time, como um time realmente, né? Não um grupo, mas um time, né? Então, nesses treinamentos que a gente faz também, é para justamente melhorar o quê? A performance da empresa. Porque se a gente melhora a comunicação interna, melhora a liderança, né? A gente melhora a performance. Então, não é só olhar financeiro, olhar ações que são necessárias para a empresa atuar no marketing, na vendas, isso a gente faz também, claro, porque são diagnósticos, né? Olha, aqui precisa melhorar no marketing, precisa melhorar na vendas, aqui precisa melhorar na tecnologia, aqui, tá bem, tá. Mas e as pessoas? Não É podemos verdade. esquecer delas, de jeito nenhum. E agora com a NR1 chegando, isso vai ficar mais visível, né? É, Porque as empresas vão ter que tomar esse cuidado com a saúde mental dos funcionários. isso está acontecendo nesse momento, né? Nesse momento, as empresas estão começando a ficar preocupadas com relação a isso, né? Estão tendo que tomar ações internas para melhorar esse ambiente de trabalho, né? É, até o fato de você ter, por exemplo, uma escola, né? Uma escolinha, ter uma sala de professores confortável para as pessoas irem lá descansar depois do almoço, é importantíssimo. Isso está tudo são ações, né, que você melhora o ambiente, melhora a condição de trabalho, melhora o quê? A vida mental É da pessoa isso. lá, né, que trabalha o dia todo e que pode se estressar de repente, né? Pode ter problemas de procurar um médico e amanhã você ter um afastamento e todos aqueles problemas que a INR nos traz, né? Sim. NR1. É. Então, é um momento de olhar para as pessoas, sempre, né? Sempre foi, mas agora está muito forte isso, né? Até porque a legislação nos obriga a isso. Briga.
E ambiente de trabalho é tudo, viu? Ambiente de trabalho é tudo. A gente vê assim, empresa X e Y, compara uma com a outra, você vê que aquela que tem uma performance melhor de vendas, que consegue crescer mais forte do que a outra, você vai e olha o ambiente de trabalho deles, é diferenciado. Ele consegue ser mais competitivo do que o próprio concorrente. Exatamente. Por quê? Porque ali tem um ambiente gostoso de trabalhar. Exato. A pessoa que vai, acorda de manhã, né, e fala, putz, vou ter que ir para, Aqui, ó. ter que acordar, vou ter que trabalhar o dia inteiro. Não está legal, a empresa não está legal, É né? verdade. Se a pessoa pensa desse jeito, é porque a empresa não está legal. É verdade. Agora, a pessoa que trabalha com ânimo, opa, vamos lá, hoje tem um dia fora, eu tenho que ver um monte de coisa hoje, deixa eu tomar um café rápido, que eu preciso ver. Esse está animado, esse está motivado, né? Importante falar também de motivação, sabe? Sim. Que as pessoas falam assim, então é a empresa que motiva. Não, não é a empresa que motiva. A empresa tem que dar condições, ambiente, ferramentas, né? Para a pessoa se automotivar. Perfeito. Porque o funcionário, ele se motiva por si só, né? Então, se o funcionário tem, né, aquele gosto, aquela vontade de trabalhar, é porque ele enxerga naquele trabalho uma coisa que tem um propósito para ele, sabe? Tem uma missão, tem uma coisa importante para ele. Ele fala, puxa, precisam de mim, eu quero ir lá, eu quero ajudar, eu quero fazer acontecer, né? Ele se automotiva. Mas para isso, a empresa precisa realmente dar condições para isso. Então, ele tem que chamar o funcionário para se motivar, né? Sim. E é através de ações, né, nesse sentido, de olhar a pessoa como uma pessoa mesmo, né, um indivíduo como nós, né, qualquer um de nós, os seus problemas, suas dificuldades, né, é que a empresa tem que olhar, analisar tudo isso e falar, pera, eu preciso dar condições para ele se motivar, né? Eu não vou conseguir nunca motivá-lo, mas eu vou conseguir sim Dá as condições, dar né? as condições. Legal. A tecnologia entra nisso também, tá? E é importante, né? E a gente não pode condenar, quando falo muito de tecnologia que prejudica na comunicação, a gente não pode condenar essa geração que está chegando, que é altamente tecnológica, né? Digitalmente falando, né? É verdade. Não podemos condenar, nós temos que entendê-la, né? E adaptar as condições e as características dessa geração para a nossa empresa, sim. Mas elas também precisam entender as necessidades da empresa. Muitas vezes eles chegam lá e falam, isso é bobagem, mas você sabe se é bobagem? Deixa eu mostrar para você a importância do seu trabalho, a importância de você chegar aqui no horário, a importância de você não faltar, o que você está dando de resultados para a empresa. Lá na frente, o consumidor final, né, aquele que é o nosso cliente, como ele está sendo atendido por esse trabalho que você faz aqui, que pode ser pequeno, mas não é, né? Então, tem que mostrar isso também para esse pessoal, para eles entenderem que eles têm uma função dentro da empresa muito importante, extremamente importante. E aí ele começa a se automotivar. E fala, puxa, olha o que eu faço lá, eu não posso faltar. Se eu faltar, vou deixar de atender lá no final, aquilo lá. Vai deixar sim. Eu me lembro numa indústria que eu trabalhei, né, que nós mostramos, uma indústria de autopeças, né? Fabricava uma peça que ia no carro lá. Nós mostramos para os funcionários, pessoal de fábrica, peão mesmo, né? Consequências graves, né, que acontecia, né, de um acidente e tal, se ele deixasse de fazer aquela peça com qualidade, né? E eles ficaram assim, eles não sabiam nem onde a peça ia no carro e qual a função da peça dentro do carro, né? Não sabia. Eles ficaram tão assustados com a importância do trabalho deles lá, que a qualidade começou a aumentar lá na empresa. Só por conta desses vídeos que a gente mostrava, dessas palestras, demonstrando a importância dele no final da linha lá, sabe? Que legal. Então, são coisas assim que a gente precisa atuar dentro da empresa, não podemos esquecer. A gente não pode achar, isso é o problema da comunicação interna, achar que o outro entende como você entende as coisas. É verdade. Nunca. Você tem que explicar do jeito que ele entende. Senão a gente não vai para frente. Né? E não é fácil, gente. Roberto, obrigado pelo papo, foi ótimo, viu? Já acabou? Já, ó, 24 minutos, passa Perfeito. muito rápido. Eu vou pedir para você deixar os seus canais de contato. Quem quiser conhecer o Roberto Chaguri, quem quiser conhecer a M Consult, por favor, Roberto, fique à vontade. Perfeito. Redes sociais, canal do WhatsApp, internet, enfim, site. Vamos lá, vamos passar tudo aqui. O nosso site é mconsultemchaguri.com.br. Lá tem todas as informações da empresa, tenho certeza que você vai achar tudo que você precisa. Redes sociais, né? Você pode encontrar também mconsult,
seja no Instagram, Facebook, TikTok não tem, né, ainda, mas vou ter que ter uma hora. A gente precisa se atualizar, né? Então, procure em M Consult e você vai encontrar informações lá também, né? E, claro, o nosso e-mails estão lá também, nossos telefones, né? O WhatsApp. Fica à vontade, faz uma consulta, sem compromisso com a gente está aí para ajudar. Inclusive, nós vamos iniciar agora aqui na Axo mesmo, né? Uma consultoria que a Axo está oferecendo gratuitamente, né? Para os associados, né? Nós vamos começar também a atuar aqui com vocês, né? Para ajudar esse pessoal mais necessitado. Às vezes o pessoal não tem mesmo condições de contratar uma consultoria, né? Então, vem aqui na Axo que a gente vai estar aí para ajudar vocês, tá bom? Perfeito. Roberto, obrigado pela visita. Venha mais vezes aqui ao nosso podcast seu. Voltarei, com certeza. Obrigado pelo convite. Esse foi o Roberto Chaguri, da M Consult, aqui participando de um bate-papo bastante interessante conosco em mais um episódio do Podcast SEO. Fique com Deus, até o próximo programa. Olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, a mais um O Podcast Seu, aqui na sua AxoCast, o podcast da Associação Comercial de Sorocaba. Hoje recebemos como convidado o Flávio Barbosa, da Barbosa Estrutural, Projeto e Cálculo Estrutural. Tudo bem, Barbosa? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, né? Porque aqui, começando pelo meu grande amigo Igor, e agora tenho muita amizade aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Muito legal. Nós que agradecemos. Você é muito simpático, viu? Muito gentil também. Imagina, muito obrigado. Legal. Ô, Barbosa, o que vem a ser a Barbosa Estrutural? O que você faz? Qual é a sua gama de trabalho dentro da engenharia? Perfeito, obrigado pela pergunta. Então, nós atuamos basicamente, de forma resumida, com projetos complementares, projetos de estruturas, né? Projetos de hidráulica, projetos de elétrica, né? E isso começou há 20 anos atrás. E, ao longo do tempo, não só servindo como projetos, né? Comecei a identificar a necessidade das pessoas. E outro ramo que difundiu muito, né? E hoje talvez esteja em 70% do volume do nosso escritório de trabalho, é a questão das perícias, né? Nos imóveis, perícia de construção civil, né? Então, eu trato bastante como os lesados com seus imóveis, tá? Atuando nas causas, consequências, soluções e responsáveis. Então, basicamente, hoje a nossa empresa atua com projetos e muito com perícias. Sorocaba é uma cidade que tem um boom em termos de residência, seja vertical, horizontal, condomínios, né? Sim. Eu imagino que você tenha muito serviço, muita procura. Quais são as maiores dificuldades, por exemplo, em se fazer uma perícia? Sim. Bom, de fato, você não falou uma inverdade, né? Nós temos uma crescente e talvez, infelizmente, eu tenha esse dado que nós não temos um volume de perícias num gráfico linear. Talvez esteja ligado, seja exponencial. E isso está ligado a diversos fatores, né? Como a questão da mão de obra, né? Hoje a gente pode dizer que 99% dos problemas de perícias, eles estão ligados eu não tenho outra expressão, ao cara dirigir bêbado. Então, nós temos ali a questão da perícia, do vício endógeno e exógeno, que é o quê? Falhas de projeto e execução, ou mesmo, por exemplo, vizinhos, tá? E Sorocaba, que nem você falou, é nível Brasil, mas Sorocaba sempre teve uma expansão imobiliária, né? Hoje nós temos toda a região metropolitana Sim. também, tá? Que tá expandindo bastante. E, infelizmente, nós temos esse dado que é o aumento expressivo dos lesados com seus imóveis, que variam de muitos tipos de manifestação patológica. Quer dizer, aí a gente fala em sinistro, né? Quando tem um problema, é um sinistro. Desde... Você consegue colocar etapa por etapa qual é um sinistro leve e um sinistro de grande... Grande porte, grande magnitude. Repercussão, né? Eu não posso dar detalhes desse caso, mas, por exemplo, o caso das kitnets aqui, que ficou, se vocês quiserem divulgar depois, saiu no G1, né, e outras coisas, nós estamos lá fazendo esse atendimento, tá? Jardim América ali, do Jardim América? Perfeito. Ele ficou bem reconhecido de repercussão. Hoje nós temos lá no meu Instagram, se eu posso falar aqui, uma biblioteca ali nos destaques com 1.100 arquivos de mídia, que vai explanar e mostrar, no nosso site também, tudo isso que eu estou falando. O que eu chamo de vício de ordem leve, né? Por exemplo, uma possível umidade. Então, você tem uma infiltração, tá?
no seu imóvel, né? Aquela famosa umidade. Pode ser um vazamento de água, pode ser uma falha de impermeabilização, né? Assim como pode ser algumas outras coisas, tá? Isso daí é um vício de ordem leve, que ele vai impactar basicamente no lucro cessante desse morador, desse lesado com o seu imóvel. Isso daí, o que significa isso, Barbosa? Significa dinheiro. Você vai ter que gastar, ter dor de cabeça para reparar esse vício. E um vício de ordem grave ou gravíssima, eu tenho muitos desses tipos, quando há sinistro, quando cai, né? Eu tenho... Desabamento, por exemplo. Não entendi? Um desabamento. Por exemplo, como esse daí, né? Que teve lá a questão do desabamento. Por exemplo, quando nós temos uma cobertura... É muito comum isso, tá, gente? Você tem lá um galpão e você quer colocar energia fotovoltaica, tá? Nós temos casos, isso é muito recorrente no Brasil, de se aplicar essas cargas de painel fotovoltaico nesse galpão, sem avaliar direito os possíveis riscos, e ele acaba desabando, por exemplo. Mas o que pode acontecer, por exemplo? Vamos lá, eu tenho um prédio, eu quero colocar energia fotovoltaica. Eu não faço estudo, não faço nada. Simplesmente peço para o técnico subir e colocar as placas lá. O que isso pode acontecer? Então, a primeira etapa crucial é procurar um profissional habilitado, né? Que nós fazemos isso, e no mercado tem profissionais habilitados para fazer o diagnóstico disso. Então, é como se fosse... Hoje eu brinco que eu sou um médico, né? E hoje eu tenho um hospital também. Então, tipo assim, você tem que fazer o diagnóstico desse telhado, você tem que verificar, você tem que recalcular ele, ver se tem projeto, se não tem, você tem que fazer ensaio daquele material, você manda hoje uma amostrinha na Unicamp daquele perfil de aço, você consegue descobrir, por exemplo, isso é barato, tá? Isso tem custo-benefício bom, para juntar tudo isso e descobrir exatamente quais são as características resistivas desse telhado. 90% desses telhados não possuem capacidade resistiva, tá? Quer dizer, não seriam adequados para receber as placas, é isso? Não, exatamente. Obrigado pela simplificação. E daí o que acontece? Nós temos que fazer o quê? Projeto de reforço. Então, isso é importantíssimo. E, às vezes, infelizmente, eu tenho que falar isso, às vezes não é feito dessa forma, às vezes quer ganhar orçamento e tal. Vai lá e joga a placa lá e no nosso vasto biblioteca de mídia, você vai se deparar lá com galpões desmoronados com as placas em cima. Entendi. Por exemplo. Barbosa, quando a gente fala de estrutura também, a gente sempre pensa nas colunas, né? Sim. Prédio, por exemplo, se não houver um cálculo muito bem feito, questão de laje, questão de sustentação, o prédio pode ter problemas, né? Quais são as dicas, por exemplo, não para engenheiro, não estou dizendo que você vai dar dica para engenheiro, mas uma Sim. dica para quem, por exemplo, tem um orçamento e quer construir um imóvel para vender, para ganhar um outro orçamento em cima disso, quer construir imóveis para venda. Perfeito. E ele não contrata uma equipe qualificada e vai direto para o mestre de obras, por exemplo. Sim. A questão de cálculo, quais são as dicas que você daria para esse investidor? Sim. Existe essa questão da informalidade que você está comentando, né? Que daí procura o profissional não adequado. Gente, é cada um no seu quadrado, né? Então, tipo, tem as pessoas que vão construir, o mestre de obra, o pedreiro, assim como tem os engenheiros qualificados e arquitetos, por exemplo, e outros profissionais. Então, é importante, nós fazemos também, por exemplo, essa questão da viabilidade econômica, né? Para galpões, prédios, e sempre com assertividade e a generosidade e a verdade. Então, por exemplo, se o cara quer construir algo ali que não é viável, que vai ser um elefante branco, que não vai vender, que vai ficar caro, muitas vezes acaba fazendo alguma coisa ali que não é correta, por exemplo, não é ideal para poder vender. Então, a dica é sempre fazer um estudo de viabilidade econômica com profissionais qualificados, né? E você comentou da informalidade. Não existe uma obra que é muito raro, gente, é uma obra que vá dar certo sem um bom projeto realizado por um bom profissional, né? A segurança, muitos falam para mim na minha carreira de 20 anos, a segurança, Barbosa, segurança é obrigação, cara, isso aí é minha obrigação, se eu não puder fornecer segurança no projeto, aí tá a questão da competitividade em fazer um projeto bem econômico, tá? Agora, Barbosa, também acontece muito, e eu percebo isso rodando a cidade, que muitas pessoas reformam residências, chácaras. Ela mesmo desenha, contrata uma equipe para levantar, por exemplo, um patamar, um imóvel, um andar, por exemplo, um sótão que seja. E isso também tem risco, né? Tem. Você vai ver também na minha vasta biblioteca de mídias, o Barbosa chegando na obra com uma instrução já
definida via WhatsApp, telefone, escora tudo aí, entendeu? Que eu tô chegando aí. Mais ou menos isso, cara. Então, existe sim o que você tá falando e daí vira até, muitas vezes vira até uma situação de deboche, né? De brincadeira, tipo, fui mexer ali e não deu certo. Daí a gente junta esse bom humor mas agora vai ficar caro, dependendo da situação. Então, Barbosa, no caso concreto, eu sei que o caso está em andamento ainda, você não pode abrir muitas informações, os detalhes, mas no caso similar, tá? Ao que aconteceu lá na kitnet do Jardim América. Quando acontece isso, tem que refazer a obra inteira? Quer dizer, você faz a demolição do que sobrou e você começa do zero ou dá para recuperar, por exemplo? Ótima pergunta, Gustavo. Você é craque. O que acontece? Isso é importantíssimo falar. Gente, vamos falar aqui, 95% dos problemas dos imóveis tem cura, tem solução. Não falei aqui, nós também fazemos os projetos de recuperação, temos mais de 700 tipos de ensaios, cara. O hospital aí que eu falei, entendeu? Para detectar as questões qualitativa e quantitativa da recuperação assertiva, né? No melhor custo-benefício desse imóvel. 95% tem a questão da cura, né? Dos projetos de suas terapias. Aí tem que analisar as questões da viabilidade, tá? Salvo casos que desabou, por exemplo, como esse, isso daí não é nenhum problema falar, por exemplo, desabou, foi tudo pro chão, não tem mais o que fazer. Vai ter que limpar tudo e reconstruir. Mas se você, um detalhe bem importante que eu quero puxar aqui, que é o seguinte... Gente, não existe trinca normal. Infelizmente é comum. Se você tem uma fissurinha lá na sua parede, lá, você tem que chamar um especialista. A fissura é uma febre, né? Você pode suportar uma febre por um dia, né? Mas não é eterno, né? Mas não é eterno. Se você ficar 2, 3 dias com essa febre aí, você já vai correndo para o hospital, se o cara tiver um mínimo de consciência, certo? Então, a fissura, a umidade é um negócio que vai deteriorando, degradando, né? E lesando cada vez aquele imóvel. Mas, por exemplo, fissura não é normal. Se tem fissura, tá errado. Entendeu? Uma manifestação patológica, que é a 6118, por exemplo, que é a norma NBR regente, diz... manifestação visual já é manifestação patológica, já é sinal de alerta, né? Aí nós vamos avaliar e detectar o grau de criticidade daquela manifestação. Barbosa, quando a gente sabe, por exemplo, a capacidade que uma estrutura aguenta em termos de peso. Sim. Você tem um galpão, por exemplo, o cara vai colocando saco, vai estocando o saco lá. Até que momento aquilo se rompe? Quer dizer, como que o cidadão sabe o quanto ele pode guardar num galpão, seja um galpão de trabalho, seja um galpão de armazenamento, seja um galpão de estrutura? Quanto a capacidade dele, como saber a respeito da capacidade? Perfeito. Bom, se essa obra tem um projeto estrutural, por exemplo, nós descrevemos todas as instruções e informações de capacidade de carga desse projeto. Se é um imóvel que não tem projeto, imóvel antigo, tem que fazer toda a prospecção. A prospecção, o que é? É a mesma coisa de você jogar você lá, por exemplo, numa ressonância magnética para descobrir todos os problemas que você tem ou como você é. Você entendeu? Tá. E diante disso, nós vamos fazer a engenharia reversa para poder descobrir essa capacidade importante. Vou linkar também a sua pergunta. Eu tenho um caso curioso no meu histórico, que é um cliente que fez um projeto comigo, tá? De um galpão. E, por exemplo, todo mundo pensa que um galpão, tá? Um galpão metálico, uma quadra de escola. Perfeito. Ou um galpão fechado, similar. Todo mundo pensa, por exemplo, que a telha e a estrutura que pesa ali, que é, por exemplo, a questão da carga. Gente, uma telha, para você ter uma ideia de um galpão, pode pesar aí no máximo 10 quilos, tá, por metro quadrado. O vento aqui na nossa região, né, ele pode dar mais de 120 quilos por metro quadrado. Olha a diferença discrepante. E esse cliente, eu projetei para ele um galpão aberto, tá, onde o vento faria toda a questão ali da passagem dele, né? Essa questão, ele ia cortar. Esse cliente, por conta própria, ele fechou esse galpão com alvenaria e fechou. Não podia, né? Não foi... Até porque a abertura, a passagem do vento, ela era já calculada para aquele tipo de projeto. Exatamente, daí ficou um projeto mais econômico. Aí, teoricamente, gastaria-se mais material para suportar esses esforços aí. O que aconteceu com esse galpão? Bateu o vento, né? O vento de sucção que a gente fala, dentro desse galpão, o vento entrou e implodiu o galpão. Graças a Deus, de não fato tinha curioso, ninguém lá, né? Não tinha ninguém. De fato curioso, eu tenho as imagens lá, de fato curioso, a nossa estrutura ainda ficou de pé, cara. As paredes que caíram, deitaram que nem dominó. Olha. O vento, cara. O vento. Muita gente
brinca com o vento, né? Importantes obras de estrutura metálica, que é a nossa especialidade, serralherias, né? Esse tipo de coisa, tem que tomar muito cuidado com o vento. Agora, a muito gente perigoso. tem alguns casos exemplares que são muito tristes na nossa história, Barbosa. Um deles foi o Pátio Cianê aqui, né? O muro do Pátio Cianê, que por conta de você retirar a parte do telhado, o muro acabou cedendo. Que orientação que você dá para quem não contrata um profissional e quer por si só fazer algo que nem esse exemplo que você deu? Sim. Na época, nós prestamos uma consultoria, fizemos uma visita no Cianê, por coincidência. Eu falei para você que aqui é repleto de coincidências e indicações cruzadas. Sim. E daí nós prestamos as consultorias necessárias, que é o que a gente faz até hoje, justamente para poder cercar o problema de todos os lados, na medida do possível, da engenharia. Para as pessoas de hoje, eu até brinquei aqui, evite, por exemplo, fazer uma coisa sem chamar um engenheiro, né? Não deixa eu chegar lá depois que o negócio tá com problema, tá? O ideal é chamar antes. Nós temos inúmeros arquitetos aqui na região de Sorocaba. Um beijo e um abraço para todos os meus amigos aí, que são meus clientões, né? Meus parceiros também, os amigos. Que eles procuram a gente, por exemplo, para dar suporte para eles nessa questão de avaliar tudo isso, né? Então, essa é a dica que a gente dá, né? Me permita, se for possível, hoje nós atendemos, por exemplo, e isso, na verdade eu falo isso, mas é para esses profissionais também ficarem alertas. Nós ajudamos bastante arquitetos, construtoras, lesados com seus imóveis, investidores, os síndicos. Coitado do meu amigo síndico, cara. Eu tenho 1 milhão de amigos síndicos aqui em Sorocaba. Muito trabalho com síndico, não? Cara, o síndico, na verdade, o síndico, ele tem hora que ele fica perdido de ação de tantos problemas que tem lá, né? E não sabe o que faz, para onde ir, o que vai fazer, né? Então, essa questão da assertividade do que é manutenção é uma briga eterna, cara. É um campeonato que não tem fim, né? Os síndicos, as imobiliárias me contratam para fazer vistorias de venda, tá? Eu estou listando alguns dos trabalhos aqui. Os advogados imobiliários me procuram para dar suporte para eles e suas ações, né? Tem mais profissionais ainda, mas o síndico, por exemplo, e as imobiliárias, o síndico com os seus condomínios, eles dá até dó também, cara. Os caras passam um perrengue lá, é difícil. Então, eles precisam dessa suportação de engenharia para poder, desse suporte de engenharia para poder ajudar, né? E as imobiliárias, algumas têm o costume, né? Corretores, né? Eles têm o costume de, por exemplo, fazer essa contratação na aquisição de imóveis, né? Para poder fazer uma verificação e uma bateria de verificação de documentos também. Isso é importante. Agora, Barbosa, é uma coisa que me chama a atenção. Quando você compra um carro usado, antigamente era muito comum você ir levar o carro no mecânico ou ir com o mecânico até onde você estava comprando o carro usado. Lógico que o mecânico dá sua confiança para verificar se o carro tinha algum problema ou não para você fazer fechar a compra. Você também é chamado, por exemplo, as pessoas que vão comprar um imóvel já de algum tempo de validade, algum tempo de uso, para verificar se o imóvel tem algum problema estrutural? Você também é chamado? Extremamente acionado, né, pelas imobiliárias e pelos interessados em comprar imóvel. E eu quero fazer um link muito legal aqui, não sei se é cultural, o que é, mas olha que interessante, você colocou o caso do carro, né? Você vai comprar um carro aí, por exemplo, usado, vamos colocar aqui um valor, R$250 mil. Cara, você vai levar em 30 mecânicos e vai fazer vistoria cautelar e vai fazer o que você quiser. Muitas pessoas compram uma casa de 1,5 milhão, cara. E não fazem isso, né? Que o carro, se você tiver dor de cabeça, você vende ele e troca por outro. Muitas vezes, o investimento na casa do imóvel dessa pessoa é um investimento maior na vida dessa pessoa. É o investimento máximo. É o investimento da vida toda, né? E daí acaba por ir lá e olhou, né? Às vezes tem vício oculto. Tem muito vício oculto que, às vezes, a gente consegue compreender um pouco mais de condição imóvel. Então, é um investimento, na minha opinião, é uma vistoria técnica, tá? Agora, Barbosa, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu Manda quero aí. comprar uma casa num condomínio de um valor superior a 1 milhão. Sim. Mas assim, deram um tapa na casa, a casa tá bonitona lá. Aí eu chamo você. Obviamente que você vai falar assim, isso aqui não tá legal, isso aqui tá diferente e tal. Mas a gente não pode quebrar ali para saber se realmente está legal ou não. Só olhando, observando, é possível dar um diagnóstico? Com essa visita técnica que eu faço, como visita de vistoria de imóvel simples, eu tenho algumas habilidades, por exemplo, adquiridas ao longo do tempo, de observar alguns possíveis indícios de manifestação patológica, tapeou, né, tapou só com a peneira, maquiou. E daí nós conseguimos fazer hoje, com esses 700 ensaios que eu tenho lá,
não destrutivos, nós conseguimos fazer um mapeamento da estrutura, que é o que você está. Nós não vamos fazer isso, obviamente, para comprar. É importante ressaltar aqui, deixar bem claro, que eu posso falar também um pouquinho no aspecto jurídico, que o vício oculto, ele tem garantia. Então, por exemplo, se manifestar depois, pode sim procurar as causas, consequências, soluções irresponsáveis, que eu falei lá, esses 4 passos importantes, e eles podem sim vir a ser, dependendo da situação, a ser acionados sim. Na sua amostragem toda, isso que eu falei costuma acontecer ou acontece pouquíssimo? Você tá me deixando aqui na polêmica, hein, cara? Mas a verdade é a verdade, né? E os números, eles... existe, sim, um volume de situações aí que o pessoal maquia o imóvel, tem que ficar esperto, né? Isso aqui é para a gente ajudar, né, o público, né? Esse podcast também é para também tem Sim, ajudar orientativo, né? Orientativo. Então, tem que ficar muito esperto, porque acontece, assim, infelizmente, de tapar com massa corrida e pintar, e depois esses vícios voltam. Por mais que ele tenha da garantia, infelizmente, ao decorrer desses... Eu tenho mais de 500 processos na carreira aí de acompanhamento e tal, infelizmente, eu vi muita gente, cara, nas situações mais graves, adoecer durante essa... É um caminho, é um deserto, é um caminho difícil, cara, sabe? Por mais que não é bem assim, muitos que não passaram falam, eu vou comprar aqui e se der problema, eu taco no pau, né? Vai falar assim, taca no pau. Mas não é tão simples Cara, assim, né? você pode correr atrás dos seus direitos, mas isso daí pode te dar uma azia, uma queimação, a pessoa fica deprimida. Você pode adoecer, né? Cara, é triste, viu? A produção de um laudo demora quanto tempo, Barbosa? Isso é bem variável. Mas, em média, para a gente ter as questões que eu falei, assertiva, nas questões qualitativa e quantitativa, identificando graus de risco, né? E até mesmo soluções, né? Possíveis prognósticos aí com soluções, projetos de terapias, dependendo do volume de manifestações patológicas, empreendimentos menores e tal, ele pode demorar, assim, tranquilamente, aí 30, 45 dias. É um serviço de agulha no palheiro, dependendo do que vai ser feito. Nem sempre vamos chegar nessa hipótese. Uhum. Mas se quiser se aprovar por A mais B, tudo isso, é possível. Hoje nada se esconde na engenharia. Tem tecnologia avançada de ponta, ensaios de ponta, na qual a gente consegue detectar, sim, agulha no palheiro com assertividade, tudo isso. Pode demorar, em média, aí para imóveis menores, de 30 a 45 dias, para ter tudo isso muito conclusivo. Barbosa, para encerrar já, nós já encaminhamos para o final. Quais são as dicas que você dá para quem está assistindo, quem quer montar a parte estrutural, quem quer refazer a parte estrutural ou quem quer até reformar? Quais são as dicas que você dá? Tá. Bom, no caso, por exemplo, de imóveis que vão ser comprados e avaliados, a dica é procurar um profissional que saiba fazer essa avaliação, né? Que às vezes não é só a avaliação que a gente comentou, de ir lá no local e ver. Às vezes a avaliação documental. Eu vou pedir todos os documentos necessários ali para avaliar qual que é o seu histórico. Você tem isso daqui desse imóvel? Não tem. Opa, né? Um exemplo. Você quer reformar? Você quer construir um pavimento em cima? Você quer fazer alguma abertura em algum lugar? É possível. A maioria das situações é possível. Mas tem que ter ali a questão da engenharia de reforço, né? Por exemplo, toda essa engenharia de reforço para poder fazer esses projetos, né? Você vai construir um imóvel novo e você quer uma questão da viabilidade financeira. Eu não tenho costume e nunca fiz de mentir para o meu cliente. Então, tipo assim, ó, um exemplo prático. Muro de arrimo. Gente, não existe muro de arrimo barato. O cara que vai submeter o projeto dele no terreno com muro de arrimo, o muro de arrimo ele é mais caro. Não tem como fugir disso, entendeu? Eu tenho uma grande referência nacional aqui, que é o engenheiro Matheus, por exemplo, que ele também ele é sincerão assim, nesse sentido. Esse é o perfil dele. E, na verdade, você tem que falar a verdade para o seu cliente. O muro de arrimo não é barato. Então, você tem que fazer um projeto, por exemplo, tentando fugir. E, às vezes, você vai comprar um terreno, por exemplo, que tem 10 metros de declive ou aclive, que não vai ter como você fugir. Então, a verdade é essa. Se planejar com relação a esses custos. Né? Se a sua obra é de 1 milhão e você tem meio milhão, você tem que descobrir como você vai captar esses recursos, porque eu tenho muitos casos também que a obra para no meio do caminho, cara. Entendeu? Por falta de verba, né? Por falta de verba, por falta de planejamento, tá? Então, essas são as questões preventivas, né, que eu estou orientando, e depois tem, infelizmente, as corretivas aí, que são todos os problemas dos lesados com seus imóveis com as manifestações patológicas. Perfeito. Barbosa, muito obrigado pela sua presença aqui. Vou pedir que você deixe os seus canais de contato para os nossos associados. Quem quiser conhecer o seu trabalho, Perfeito. Quem quiser conhecer as suas redes sociais, fique à vontade. Muito obrigado. É uma honra estar aqui novamente falando, né? Tô na minha casa aqui, eu adoro esse lugar.
E se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, nós temos uma rede social do Instagram bem ativa, tá? Que nem eu falei, nós temos mais de 1.100 casos de manifestação patológica. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho de projeto e tal, o Instagram é Barbosa Estrutural. Aí nós temos o YouTube, que a gente foca nas correções, né? E o site da Barbosa Estrutural, que tem uma pegada mais institucional. Então, você fique à vontade em conhecer um pouco mais sobre esse mundo aí. O site é barbosaestrutural.com.br? Obrigado por falar. Perfeito. Maravilha. Flávio Barbosa, muito obrigado pela sua presença, viu? E eu que agradeço. Você é mais simpático ainda pessoalmente. Muito obrigado. Tá bom? Esse foi o Flávio Barbosa aqui, engenheiro responsável aí por obras estruturais aí, uma pessoa muito técnica, batendo papo conosco aqui no Podcast é Seu. Nós voltamos no próximo episódio. Fique com Deus. Obrigado pela participação. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um Podcast é Seu aqui na sua AxoCast, o podcast da sua Associação Comercial de Sorocaba. Agora recebemos um casal bastante interessante, um casal bastante simpático, o Marcelo e a Sandra Tâmbara. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, Gustavo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a visita. O Marcelo e a Sandra são consultores de empresas. Marcelo é engenheiro de formação e a Sandra psicóloga. Essa junção da exatas, da lógica com exatas e da humanas facilita o trabalho de vocês? Da humanas com exatas, né? Primeiro as damas, humanas primeiro, exatas depois. Sim, dá muito certo, porque é isso que a gente tem que buscar, esse lado racional, o lado emocional. Então, nós temos que buscar o equilíbrio na nossa vida, né? Aliás, é disso que a gente atende, viu, Gustavo? A gente quando chega numa empresa, as pessoas falam disso. Ou, aqui, por exemplo, pode dizer assim, aqui é como uma família. Aqui é uma família e a gente está tendo muito problema. Problema do quê? De resultados. Então, a gente precisa, né, trazer esse equilíbrio. É muito bom você ter um ambiente humanizado, bom, mas ele funciona. O processo está funcionando, né? A Sandra trabalha com a questão das pessoas, do autoconhecimento, do propósito. Eu também auxilio nessa área, mas existem ações que a gente faz para autoconhecimento, que quando a gente volta na segunda-feira para trabalhar, os processos sobre os quais nós trabalhamos, os trilhos, o framework em que a gente trabalha, nos condena ao fracasso. Então, existem formas de trabalhar, fórmulas, processos, atividades de gestão, que não há team building, não há happy hour de celebração, churrasco de final de semana com a turma da empresa, que consiga sustentar. Então, essa combinação é uma combinação poderosa. Você tem que trabalhar fazendo pelos motivos certos, a coisa certa, do jeito certo, e estar em paz consigo e com os outros com isso que você está fazendo. Sim, Perfeito. a busca do bem-estar, né? Nós tivemos em 2025, Gustavo, 546 mil, se eu não me engano, casos de afastamento nas empresas de profissionais afastados por burnout, Números do INSS. por ansiedade. E esse ano, a partir de maio, o governo promete, né, colocar já com fiscalização a rigor Sim. a NR1, né, que é uma norma regulamentadora que cuida justamente da saúde mental dos colaboradores. Sim. Vocês percebem essas dores também nas empresas que vocês atuam? Sim. É muito gritante isso? Desde o início das nossas carreiras, há quase 40 anos atrás, que a gente vê que as pessoas se comportam em todos os níveis. O nível operador, o ajudante mais simples, até o nível do diretor, do presidente, que as pessoas sofrem de questões emocionais, mentais, de relacionamento. Trazem problema de casa para o trabalho, levam o problema do trabalho para casa, e isso afeta, sim, o bem-estar, a saúde, a felicidade e os negócios, e o resultado do negócio. Sim, desequilibra completamente, né? Recentemente eu gravei um vídeo, né, um stories, falando sobre isso.
Eu trabalhava na área de comunicação, que é a minha primeira formação, jornalista, né? E eu trabalhava numa empresa e eu sofria um assédio constante lá, por um chefe que nem era meu chefe, era chefe de uma outra área. E num dia, num dos eventos lá, eu não sei o que eu senti, mas eu fiquei completamente emotiva, afetada. E eu lembro que um amigo muito querido me retirou do local, deu uma água, me acalmou, me viu. Ele nem perguntou por que que eu estava daquele jeito. Então, assim, olha, eu não esqueço, né, dessa situação, nem do acolhimento e nem do assédio. Então, o negócio é muito sério. Ambientes desumanizados, as pessoas sem esse autoconhecimento que o Marcelo comentou, né? Sem essa noção do mal que está fazendo para o trabalho, para si mesmo e para outra pessoa. Então, é muito comum a gente chegar nas empresas e ouvir sobre casos assim, sobre liderança despreparada, sobre diretores que só falam e não ouvem as outras pessoas. Então, a gente está num ambiente, né, que precisa melhorar. E essa NR1 foi o que a gente até já falou aqui no Sim. evento aqui na Axo, é um marco importante para nós, para a nossa sociedade. Nós precisamos levar isso a sério. Vai começar talvez meio tumultuado, uns programas meio de gaveta, né, só para inglês ver, mas Como tudo no Brasil como começa assim, tudo, né? Muita gente vendendo, muita gente prometendo muitas coisas, mas é um marco e veio para ficar. Veio para ficar. Quando vocês são chamados a uma empresa para fazer um diagnóstico, qual é a primeira etapa? Como funciona e o que vocês já de cara observam e conversam entre si para levar um resultado mais assertivo para o empreendedor, para o empresário, enfim? Olha, nós estamos sempre olhando pela ótica do acordo, né? Você imagina assim, se problemas de relacionamento, comunicação, como a gente havia falado um pouco antes da entrevista, desestruturam casamentos, terminam casamentos, desestruturam famílias, isso pode acontecer em qualquer grupo de relacionamento humano, e uma empresa é um grupo de relacionamento humano. Então, a gente olha pelo acordo. Quando nós vamos numa empresa, nós tentamos detectar que tipo de acordo que há entre vocês. É muito comum quando há problemas, olha, eu não estou conseguindo isso da minha equipe, eles não conseguem entregar, eles não entendem o que eu estou pedindo engajamento, eu não consigo. É muito comum a gente detectar logo na primeira conversa que não há um acordo, não há uma conversa sobre esse acordo entre as pessoas, subordinados e gestores. É mais ou menos o que é combinado não sai caro, é isso? Isso, Exatamente. porque as pessoas têm as suas ambições, o seu plano de vida, né? Ela está aqui, mas ela está por um período, de repente, né? Está terminando a faculdade, mas enquanto se está, isso eu já falava antes de ter estudado psicologia, né? Que eu falei que eu comecei Sim. como jornalismo e depois fui para psicologia. Antes disso, eu já sabia disso. Enquanto se está no relacionamento, na sociedade, nesse trabalho, nesse posto, a gente tem que fazer o nosso melhor. Cumprir o acordo. Cumprir o acordo. Mas nós vivemos e estamos numa transição ainda em que os acordos eram implícitos. Então, eu vou lá, eu estudo no Senai, me formo, você me emprega, eu trabalho aqui 30 anos, me aposento, meio automático. E isso Mudou, já né? mudou há um bom tempo. Mudou há um bom tempo. As pessoas buscam mais autonomia, mais liberdade. Os propósitos continuam sendo os mesmos. As pessoas que têm propósitos continuam tendo, as que não têm, Mas precisam isso não foi descobrir. combinado com os russos, né? No caso, eu concordo plenamente contigo. Antigamente você tinha que fazer aquilo e pronto. Hoje você quer ter mais liberdade, você quer ter um sentimento mais humanizado, mas nem sempre muitas empresas aceitam isso ou trabalham nessa estrutura.
porque é uma questão de educação. Você sabe, nós não fomos educados e ainda não somos para as questões emocionais. Nós não somos educados para ter consciência sobre aquilo que a gente pensa. Eu estou falando de filosofia, estou falando de psicologia, estou falando de sociologia. Eu estou falando de a gente entender como nós realmente funcionamos. Então, olhando para o lado da tecnologia, enquanto a gente avança rapidamente, e que bom, para o lado tecnológico, hoje a gente tem Sim. inteligências artificiais e trabalhando, nos ajudando a resolver problemas, tem um lado que é esse lado sobre quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem que é o outro, qual a minha relação com esse outro, como é que eu me entendo, aí entra na comunicação, como é que eu me entendo, como é que eu faço perguntas, as perguntas certas para a pessoa, o que é que você está fazendo aqui, o que é que você deseja desse trabalho. Reclama-se muito hoje do turnover. A pessoa entra, fica quase nada, treina um pouquinho, já vai embora. Isso dá um prejuízo tremendo, a empresa não consegue pegar um ritmo. O que está sendo falado com essa pessoa? Ah, mas eu tenho que falar? Eu preciso falar do óbvio? Eu preciso dizer, sei lá, para minha esposa que eu gosto do meu jantar, do meu ovo frito na hora? Sim, você tem que falar, você tem que contar quem é você, o que é que você espera. Isso tem que entrar em discussão. Essa talvez seja a maior novidade e a tecnologia está nos empurrando para isso. Por quê? Porque a gente vai ter que ser gente. E se estava abrindo mão de certos aspectos de ser gente, agora não vai poder abrir mais, porque não dá mais para se esconder. Ou carregando carga, isso os animais e as máquinas fazem. Ou resolvendo problemas complexos, em grande parte hoje as IAs nos ajudam a fazer isso. Há algo que só pessoas podem ser, que é ser gente. E esse é o desafio. Essa é a crise que nós estamos enfrentando. Sim, as gerações atuais, mais velhos ou mais novos, ainda não têm uma plena consciência. Quem tem plena consciência e opera isso, seja por uma questão cultural, uma opção pessoal, está saindo na frente. Isso é diferencial. E é isso que a gente procura levar para as empresas. E a gente tem ferramentas, né, que possam medir isso, medir a cultura organizacional para a gente entender, fazer uma fotografia, né, dessa empresa e a gente analisar. E eu sempre falo muito da cultura de aprendizagem. Dentro dessa empresa, as pessoas aprendem com os erros, com os acertos, com o sucesso. Nós fizemos um sucesso, o cliente ficou super feliz. O que foi que nós fizemos e como fizemos que deu esse resultado, né? Então, não é só sair trabalhando, se desgastando, né? Eu lembro de uma empresa que o departamento tinha, quando tinha o fechamento, e é legal, né? Porque muitos dos nossos colegas aqui associados têm aquela coisa, nossa, semana de fechamento, dias de fechamento, sair 10 horas da noite. Eu falei, não, nós temos que colocar meta aí. Das 10 horas, mês que vem vai ter que ser às 9, às 8. Quando eu terminei o trabalho lá, estava em torno de 7 horas da noite. Ó, que beleza. Conseguiram, então, Nós né? já estamos, Já melhorou. mais uma horinha a gente consegue. Por que não sai o fechamento? Ah, porque os relatórios não vêm do jeito que você sabe como é que é, o pessoal não faz. Então, você vá lá conversar de quem você precisa. Então, a comunicação é o ponto fundamental ali, né? Do relacionamento. Mas eu tenho que dizer o óbvio? Tem. Para um bem comum, para a gente trazer bem-estar para a pessoa e para o ambiente, né? Quando vocês fazem a anamnese, no caso, a Uhum. entrevista Sim. com cada colaborador, qual é a maior queixa? Tem a questão pessoal de cada um que já traz para o trabalho os problemas da casa, mas os problemas profissionais, qual que é a maior queixa? Olha, Sandra, olha, uma resposta talvez mais abrangente, talvez você concorde comigo. A maior dor que nós, humanos, temos é quando nós não somos vistos. É isso. Reconhecidos, visto, ouvido, né? O elogio, no caso. Né? Olha, é mais até simples do que isso. Porque o a elogio crítica, faz parte. eu sou de uma formação que a crítica ela tem que ser particular, o elogio tem que ser público. Isso tem a ver com o que você vai falar ou não? Tem também.
mas isso é um pedaço da história. A história grande é não se sentir visto. E nós, pessoas, não nos sentimos vistos, a gente quer ser visto pelo outro. Então, aí aparece a necessidade da vida social. Da competição, você fala? Da... Do que eu faço e o meu semelhante faz igual ou melhor a mim. Então, mas não é competição. Ok. Ela tem a ver, antes de ser até cooperação, ela tem a ver com o convívio. Eu lembro de um... O convívio, pura e simplesmente. Porque pega uma família, por exemplo, família mesmo. Lá não tem, geração econômica de valor, né? Dentro da família. Ela tem um outro propósito, criar as pessoas, ambiente seguro. E tem o convívio. A questão do convívio implica assim, eu estou vendo que você hoje não está bem. Eu estou vendo que... E aí você falou do elogio, né? Eu estou vendo que hoje você fez uma coisa boa, hoje você não fez. Vamos sentar aqui, vamos conversar. O que é que está acontecendo? É uma falta de treinamento? Isso é gestão. Isso é gestão de pessoas. Quando o gestor de pessoas diz que não tem tempo para fazer isso, é para a gente se perguntar, então você está ocupando seu tempo por quê? Tá E o seu cargo, quem, né? seu cargo existe para quê? Eu vou trazer um caso. Eu atendi uma vez um diretor de uma empresa num processo de coaching e ele reclamava ali, ele era do setor financeiro, né? Reclamando da assistente dele lá. E eu disse assim, tá. Essa moça, ela é formada em quê? Ela é de contábil, economia, administração? Eu não sei bem ao certo se é, Quer se é dizer, ele não administração. sabia, né? Ótimo. Não, conhece. tudo bem, Gustavo, tudo bem. Ela é formada aqui? Não, eu sei que ela é da outra cidade, não é de Sorocaba, é de outra cidade. Mas ela fez formação, ela fez pós. Você falou que é uma moça jovem, eu lembro que tinha uns 25 anos. Ela é solteira? Parece que tem um namorado, parece que é formada em administração. Vi falar que acho que fez uma pós, mas eu não sei. Quantos anos ela trabalha com você? Ele disse há 5 anos. Gustavo, como é que você trabalha há 5 anos com uma pessoa e não sabe a história dela? Você não está Não é vendo. para você verdade. investigar a vida pessoal. É uma história. Porque se eu pergunto para você onde você se formou, Sim. você vai contar. De repente, eu conheço alguém que se formou na mesma época que você. Pronto, eu já fico sabendo que você veio da tal faculdade, ou veio de tal escola, de tal bairro. A gente precisa... Esse é o convívio, é ver a pessoa. E é uma preocupação também, né? Porque você só sabe para onde você vai se você souber de onde você está saindo. Se você quer metas, você tem que saber com quem você está lidando, né? Com quem que você está andando? Quem Exato. são essas pessoas? O que elas sentem? Que Isso. propósito ela tem? Porque uma empresa, vamos falar agora de negócio. A empresa também é uma entidade. É Sem um dúvida. ser. Só que é um ser que não tem cérebro, não tem olhos, não tem ouvido, não tem boca. Ela tem pessoas dentro dela para fazer isso por ela. Sabe aquele boneco que tem várias pessoas vestidas de preto, num fundo preto, operando o boneco, Sim. dando vida? É isso que é uma empresa. E ela existe, e graças a Deus existe, porque as sociedades prosperam quando ela tem muita empresa e essas empresas estão gerando valor. A sociedade paga por aquilo que a empresa entrega. Então, ela está criando valor. Quem cria valor dentro das empresas são essas pessoas. Só que pessoas, além de valor de dinheiro, receber a sua compensação, elas têm outras necessidades. O reconhecimento é um deles. Então, é o que você falou do elogio, da crítica. A crítica, o elogio é, eu estou vendo você. Uhum. Aí você vai pensar assim, poxa, mas isso aí dá muito trabalho, eu tenho muitas pessoas aqui comigo. Aí é que entra a consultoria, né? Como se faz isso com rapidez, com eficiência, com resultado? Tem técnica para fazer isso, né? Para o outro se sentir conectado com o chefe, que o chefe, o gestor, representa a empresa para o seu liderado, para que esse time, essa combinação, liderados e gestor, se alinhem e produzam o que essa empresa deseja, que o nível da alta direção, que faz as decisões estratégicas, coloca como proposta. Olha, nós vamos crescer, nós vamos fazer, nós vamos entregar esse produto, esse serviço. Sim. Aí você traz esse time, aí você tem um time de pessoas, aí você tem líderes que ensinam, que formam,
tem um ambiente que é propício ao aprendizado. Empresa que não aprende, empresa sozinha não aprende, o CNPJ não aprende. Quem aprende são as pessoas Sim. e como elas interagem com esse aprendizado, Sim. levando para o negócio. E o né, a ciência, na psicologia, a gente tem estudado muito, é que empresas com uma resiliência emocional maior, então você pega uma equipe que tem a resiliência emocional, e resiliência emocional, nós estamos falando de gente que tem uma agilidade cognitiva diante do problema, você consegue pensar, Na dificuldade você consegue soluções. Né? resolver, Isso, ser ligeiro nas ideias. resolver problemas Mas aí complexos. você tem que trabalhar os dois lados do cérebro. Aí é uma outra questão. Ah São lá. poucas as pessoas que têm esse poder. Eu digo, Não, quero dizer é o habilidade, seguinte. Não, Gustavo. então, mas o que eu quero dizer é o Uhum. seguinte. Aí eu vou ter que entrar numa outra seara. Mas eu queria dizer o seguinte. São poucas as pessoas que numa gravidade Sim, conseguem manter o sangue frio para buscar resultados assertivos. isso, Verdade, a regulação verdade. emocional, É para isso. ter essa São agilidade, poucas as pessoas, para isso não é ter fácil. essa autocompaixão, ou seja, cuidar de si para poder cuidar daquele problema. Então, mas olha só, agora eu vou dar um dado que é importantíssimo para quem estiver nos assistindo. Empresas, equipes, qualquer o tamanho que for a sua empresa, que tenha resiliência emocional, e isso a gente aprende, a gente ensina a fazer isso. Tá. Você tem 3 vezes mais de crescimento em relação a quem não tem. Você quer que a sua empresa cresça 320%? Sem dúvida. Claro que você quer. Você quer que a sua empresa não tenha o turnover? Que a sua empresa seja inovadora, criativa? Não, e seja uma empresa que todos queiram trabalhar, né? Exatamente, né? Então você não é que você retém o talento, você atrai. Atrai. A pessoa quer ficar. A pessoa Não existe Eu quer quero ficar. trabalhar lá, né? Eu Reter quero é prisão, ficar lá, né? Quem retém é É presídio. muito satisfatório quando eu entrevisto muitas pessoas, né, como consultora de empresas, e às vezes as pessoas que estão saindo da empresa, é muito bonito. Quando você vê, olha, assim, eu estou saindo daqui, é porque eu tenho uma oportunidade para a minha carreira, às vezes ele é jovem, mas eu adoro aqui. Olha que gostoso. É isso Verdade. que você quer que as pessoas falem. Não só o cliente, mas o fornecedor fale bem de você, o seu funcionário fale bem de você. Agora, quando vocês fecham o trabalho de vocês e entregam para os gestores, eles aceitam, não aceitam? Como que eles recebem isso? A gente não tem assim... Não Pega, existe um faz, modelo, não entrega existe um modelo, e né? fecha. A gente vai fazendo. O trabalho é prestado ao longo de algumas semanas, às vezes alguns meses, depende do programa, da quantidade de pessoas. E nós vamos interagindo. A gente vai fazendo o que a gente ensina a fazer. A gente vai mostrando o que está acontecendo. Ao detectamos isso, vamos levar para uma linha assim. Nós trabalhamos com a detecção, você falou muito de anamnese, diagnóstico, sim. Mas você sabe aquela história que a gente fala na qualidade, né? A gente só fala do problema o suficiente para entender o problema. Não precisa ficar movimentando. Não, senão é reclamação, é queixa, é fofoca. Murmúrio. Murmúrio. Sandra. A gente vai para a solução. A solução passa por capacitação. Aí eu relembro o que você falou um minutinho atrás. Nem todas as pessoas têm essa resiliência emocional, o sangue frio para lidar com a situação difícil, a própria do eu trabalho. dou um exemplo, vamos supor, minha mãe está na UTI e eu preciso fazer um trabalho e eu preciso de uma aprovação e esse trabalho é um trabalho que vai impactar lá na frente um investimento muito grande para a empresa. Minha cabeça está lá na minha mãe e ao mesmo tempo está aqui. Essa resiliência, são poucas as pessoas que conseguem. São poucas as que conseguem, mas o que a gente tem como vantagem? E que tem gente que acha que isso é desvantagem. Nós vivemos em sociedade. Olha o convívio aparecendo de novo. Você tem um grupo de pessoas, pode ser uma família, pode ser uma empresa. Quando a situação indesejável, tensa, difícil, desafiadora aparece, você deu um exemplo familiar, né? Esse é um caso que quantas milhões de pessoas nesse momento muito, né? não está vivendo isso que Sim. você descreveu. Pode ser outra coisa, um desafio puramente da empresa. Sozinho fica difícil. Se a gente cultivar o isolamento, cada um com seus problemas, A essa empresa crença, não vai, né? não vai. O que vai aparecer numa situação difícil? Sempre aparece um líder. Uma pessoa que, naquele momento,
figura como um líder. Onde que nós devemos investir? No desenvolvimento da habilidade da liderança, que é um dos nossos trabalhos, a capacitação da liderança. Sim. Ah, mas eu sou um ajudante aqui, eu não tenho nenhum liderado. Você tem a autoliderança. Você tem a liderança exercida com os seus pares. Agora você pega um nível de gerência, supervisão, de diretoria, um executivo, uma executiva. Quando essa habilidade não está bem desenvolvida, esse líder vai sofrer. Não vai ter o desempenho que deseja, porque depende dos outros para funcionar. E os outros dependem dessa pessoa em momentos como esse que você descreveu, nos momentos críticos. Então, o líder, na verdade, a habilidade da liderança, ela precisa despontar nas pessoas. E liderança é composta, entre outras coisas, né, Sandra, desse autoconhecimento, dessa capacidade da resiliência emocional, de saber que está sob uma pressão emocional, que está com um problema, diante de um problema, o que nós vamos fazer, quem que eu vou chamar, a quem nós vamos recorrer, qual o nosso primeiro plano de contingência? Sim, e assim, né? Quando a gente é chamado, nem todos nos recebem mesmo de braços abertos, né? Imagino. Né? A gente tem falado, mas a gente quer muito mais o empresário que queira patrocinar a mudança na empresa dele. E não é fácil, né? E que muitas vezes ele fala assim, eu sou muito racional, não vou conversar com a psicóloga. E eu digo assim, é o contrário, você está sendo muito emocional. Que a gente ouve, olha, eu tenho tocado essa empresa aqui no peito. No peito é emocional, muitas vezes, né? Então, eu quero trazer o racional. Que eu digo assim, Gustavo, o que você vai pagar na nossa consultoria, você vai retornar muito mais vezes. Não tenha dúvida. 5 a 15 vezes logo no primeiro ano. Só que você precisa patrocinar isso. Patrocinar não só pagando, patrocinar com a sua coragem, energia, né? A sua coragem, isso mesmo, com a sua energia. Goethe, né? Na verdade, a coragem goetheana, ela ou você aceita e faz, ou você vai sempre cair na mesmice. Isso, e Jung, já que você está trazendo adoro pessoas Jung. Você está trazendo maravilhosas, Goethe, você está trazendo Jung. O Jung diz assim, eu não me tornei, e eu trago a palavra dele para mim, eu não sou a Sandra ainda que eu quero me tornar. Então, Jung diz assim, você ainda não se tornou aquilo que você quer ser, aquilo que é a essência que você é para ser. Que ele tem essa coisa espiritual. Sim. Então, ele diz assim, essa perfeição, essa essência, esse lado bom que tem dentro de você, você ainda não chegou. Você acha que você é muito bom, mas você não é. Então, ter essa dúvida e trazer essa vulnerabilidade. Então, às vezes a gente chega numa empresa e o diretor, o presidente, o dono, ele quer fazer de conta pra gente. E eu digo assim, onde é que tá a dor, querido? Fica escondendo isso pra gente, como se tivesse... Diga logo, Porque onde vergonha é um você sentimento humano. Não tenha dúvida. Mas é um sentimento paralisante. A vergonha, ela não permite admitir o que aconteceu. Você falou de aceitação. Sim, a gente precisa ter a humildade para olhar e dizer assim, a empresa veio até este ponto. Parabéns, empresa, parabéns a mim, parabéns a todos que colaboram ou colaboraram conosco. Será que não está na hora da gente agora olhar a empresa sob outro ângulo? Não há outras necessidades, não há outros desafios. As circunstâncias estão mudando a cada dia. Até 5 anos atrás, a gente nem ouvia falar de IA. Agora a IA está no negócio. Só para dar um exemplo. Sim. A gente não tinha um problema tão terrível de turnover como a gente tem hoje. Então, o que será essa curiosidade? O que está acontecendo? Se vale o que Jung fala para as pessoas de si mesmo e para a gente, de que eu não estou pronto ainda, isso tem que valer para as empresas. Pô, eu não estou pronto ainda. A empresa a gente está construindo todo dia. A gente está reinventando. Então, a vontade de aprender é essencial. Perfeito. Gente, muito obrigado pelo papo. Eu vou pedir, Marcelo, Sandra, que vocês deixem os seus canais de contato, redes sociais, para quem quiser conhecer o trabalho de vocês, contratar vocês, quiser bater papo com vocês, fique à vontade. Então tá bom. Eu estou no Instagram, no @sandratambra.psicóloga. Estou também no LinkedIn como coach Sandra Tambra. O
WhatsApp, né, vai aparecer aqui, vocês podem nos contatar. Eu adoro conversar com pessoas, adoro ouvir problemas. As pessoas perguntam, mas você aguenta? Eu adoro ouvir, porque para mim é aprendizado, né? Então, o que me compartilham também é parte da minha história e eu gosto muito, estou muito aberta para auxiliar as pessoas a buscarem esse bem-estar dentro da sua vida pessoal e do seu trabalho, porque precisamos disso. Perfeito. Eu também estou no Instagram, no LinkedIn, é só escrever lá Marcelo Tâmbara que vai aparecer. Pode escrever para mim pelo LinkedIn, eu respondo. A minha proposta, o meu porquê é que a gente tenha alegria, felicidade, sucesso material na execução dos nossos trabalhos. Então, se você é um trabalhador, uma trabalhadora, um executivo, uma executiva, um proprietário ou proprietária de empresa, vamos fazer isso dar certo, cada vez mais certo. Já deu certo até agora, vai ser cada vez melhor. Essa é a minha proposta. Maravilha. Muito obrigado pela visita de vocês. Esse foi o casal Marcelo e Sandra Tâmbara aqui conversando com a gente sobre humanização, sobre empresa, sobre comunicação, sobre assertividade, sobre psicologia, sobre ser melhor, trabalhar melhor e responder melhor aquilo que você se propõe a fazer e a entregar. Obrigado pela participação. Até mais um episódio de O Seu Podcast é Seu. Fique com Deus. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um O Podcast é Seu, aqui da sua AxoCast, o podcast da nossa Associação Comercial de Sorocaba. Hoje conosco o advogado, o doutor Leonardo Santos Moreira, da Santos Moreira Advocacia. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo ótimo, Gustavo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no podcast da Associação Comercial de Sorocaba. Nós é que agradecemos a sua participação, a sua visita aqui à nossa associação. E o senhor, especialista em direito para as empresas que estão em recuperação judicial. Como que funciona, doutor, essa questão da empresa ter os bens bloqueados, né, por conta de endividamentos, por conta de retenções aí por Banco Central, enfim, ou até mesmo com bens bloqueados para garantia de acertos de margem grande, enfim, como que funciona isso, doutor? A recuperação de empresas, ela tem a intenção de fazer o quê? Pegar todo o endividamento das empresas, ou seja, por vezes você tem uma dívida com o banco, você tem dívidas trabalhistas, você tem dívidas fiscais. A intenção é fazer o quê? Pegar todas essas dívidas e reuni-las todas em um único processo, que é o que nós chamamos de concurso de credores. E aí nós elaboramos um plano analisando a capacidade de pagamento da empresa para que ela possa oferecer um pagamento da melhor forma possível e continuar sobrevivendo. Então, se você tem diversas ações independentes correndo em diversas varas diferentes, você começa a sofrer bloqueios em conta bancária, em bens da empresa, esse tipo de coisa. E isso trata por inviabilizar a empresa, a manutenção da empresa. Ela acaba não conseguindo sobreviver e, por vezes, vindo até a falência. Então, a nossa intenção é reunir todo esse endividamento num único processo e oferecer um plano de pagamento para todos esses credores, da maneira que a empresa possa pagar e continuar sobrevivendo e a contento dos credores. Essa é a recuperação judicial. É um dos instrumentos que nós trabalhamos no escritório. Temos também outros instrumentos relacionados a esse endividamento. Temos a autofalência. Eu não gosto muito de falar de falência porque as pessoas se preocupam com o nome. Sim. Mas existem pessoas que já chegaram num ponto que não querem mais Não querem continuar. Não querem continuar com a atividade empresarial deles, já estão muito endividados, já estão desgastados, ou por vezes a empresa já não rende mais lucro, estão pensando em encostar a empresa. Encostar a empresa é deixar o CNPJ em algum canto, o que é um equívoco, porque pode haver uma desconsideração da personalidade jurídica e afetar o CPF dos sócios. Então, a forma correta de se encerrar uma empresa endividada é a autofalência. E eu aconselho isso para muitas pessoas que querem encerrar uma empresa,
para evitar que o seu CPF possa responder pelas dívidas do CNPJ. Agora, doutor, quando a empresa chega no ponto da falência, da recuperação judicial, extrajudicial, enfim, ela já foi há longo tempo tentando sair sozinha ou é uma decisão que acaba sendo da noite para o dia? Não é, na verdade. Né? Não, não é uma decisão da noite para o dia. Ela já vem, como eu posso dizer, patinando já há algum tempo com endividamento, tá? E aí, por vezes, chega num ponto em que você já não consegue mais financiamento de banco, você já não consegue mais pagar os seus fornecedores, e aí você acaba descontando duplicata, antecipando recebíveis, e isso começa a aumentar e se tornar um gargalo cada vez maior. É uma bola de neve. É uma bola de neve, literalmente. E aí a figura do advogado só chega quando já não tem mais como sair dessa situação, é isso? Não necessariamente. Tá. É engraçado, muito bom que você tocou nesse ponto, porque a Lei de Recuperação de Empresas, a Lei 11.101, ela tem alguns instrumentos. Ela tem o instrumento da mediação, que você chama os seus credores para conversar. E este, na verdade, é um endividamento embrionário. Então, por vezes, eu já trabalhei com clientes que ele falou, olha, Leonardo, daqui 6 meses eu não vou conseguir mais pagar fornecedores porque minhas vendas caíram. Eu preciso renegociar. Então, a gente atua também preventivamente em algumas situações por meio da mediação. E aí, posteriormente, tem a recuperação extrajudicial, que é um endividamento já inicial, e tem a recuperação judicial, que é um endividamento mais drástico. Então, tem alguns instrumentos dentro da lei. O que eu vejo muitas pessoas quando me procuram, elas perguntam, eu quero entrar com recuperação extrajudicial, eu quero uma mediação. Na verdade, o que vai dizer a melhor forma ou o melhor instrumento a ser utilizado é o seu tipo de endividamento. Não sou nem eu e nem um empresário. Ok. Tá? A situação... Quer dizer, é automática. A situação automática vai mostrar qual é a melhor solução. Isso, é a fotografia do momento. Quando você Tá. pegar a fotografia do momento, você fala, olha, a situação é essa, mediação não vai servir, uma recuperação extrajudicial não vai servir, temos uma recuperação judicial. E assim a gente vai trabalhando de uma maneira bem conservadora, utilizando instrumentos mais simples, mais fáceis de se trabalhar e caminhando para instrumentos mais drásticos a depender do tipo como a negociação for se dando ou a depender do tipo de endividamento. Doutor, e quando a parte societária se opõe, por exemplo, não aceita a situação, o senhor faz um diagnóstico, mostra que não tem outra alternativa a não ser entrar com a recuperação, mas a parte societária não aceita. Como que funciona esse diálogo, esse convencimento? Isso não tem jeito, porque você tem que mostrar com números. Isso não foge muito quando nós adentramos a empresa. Se o contador dessa empresa não nos fornecer tudo o que nós precisamos para fazer o diagnóstico, nós temos parceiros contadores para nos auxiliar. Mas são números, e com o número, a matemática, a gente não tem como fugir dela, né? É verdade. Então, nós vamos mostrar. Agora, você tem que entender uma coisa, o empresário tem que entender que se o resultado dele é negativo, até quando ele vai conseguir continuar desta forma. Tá? Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que tomar uma atitude. E quando os credores chegam ao ponto de que eles não conseguem mais receber os seus valores e tudo isso está em processo judicial, se constatado alguma fraude ou alguma condução equivocada por parte do empresário, novamente, ele pode responder no seu CPF com seus bens da pessoa física, o que nós tentamos evitar ao máximo, obviamente. Doutor, existe um gestor dessa massa falida, no caso da recuperação judicial, alguém que administra essa recuperação, é o próprio advogado? Como que funciona isso? Não, tem um administrador judicial... Que é determinado pelo juiz? Isso mesmo, ele é nomeado pelo Poder Judiciário. Isso, o que você tocou, é um ponto bem interessante, porque muitos empresários, quando a gente vai conversar, falam, vai nomear um administrador judicial, ele vai entrar na minha empresa e vai assumir a administração da minha empresa. Não. É por um tempo só, né? Não, na verdade, ele nem assume. Ok. Tá? O que ele faz? Ele faz a gestão das informações que são prestadas ao juízo.
Ah, ok. Mas quem continua na administração da É a empresa própria empresa. é o sócio que continua, ou o administrador Quer contratado dizer, para isso. contas a pagar, conta a receber, continua na mesma gestão. Continua tudo Só na que aí mesma ele gestão. tem que prestar contas também para o gestor da falência, é isso? E isso mesmo que vai juntar as informações nos autos para que os credores possam ter acesso a todo esse trâmite. Doutor, geralmente quanto tempo que uma empresa sinaliza que está caminhando para uma recuperação judicial, ela tem ainda de gargalo, ou então tem de respiro, até o juiz fazer a decretação total da falência? Olha, você tem um ponto antes da recuperação judicial. Há um consenso no meio daqueles que trabalham que o empresariado brasileiro procura um auxílio muito tarde. Tá? Ele tenta, por vezes, sozinho e vai patinando, e quando procura É uma cultura, é isso? É uma cultura. Quer dizer, deixa para a última hora, vai para os 48 do segundo tempo, é isso? E por vezes, o bom é que você entre numa recuperação judicial com uma gordura, que você tem ali uma gordura financeira para poder trabalhar e oferecer aos credores. Por vezes não é possível, a gente tenta fazer da melhor forma Quer dizer, possível. uma contrapartida, né? Tipo, Sim. ó, eu vou entrar na recuperação, mas eu ainda tenho alguma coisa aqui para você não se queixar lá na frente. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, mas a gente tenta trabalhar. E quando não tem isso, obviamente, a gente tenta achar outros subterfúgios para poder negociar esse endividamento. Tá? Uma recuperação judicial gira em torno aí de 1 ano e meio a 2 anos. Para o encerramento total da recuperação judicial, vai em torno de 3 anos e meio, mas o parcelamento das dívidas pode se prorrogar aí a 10 anos até mais. Quer dizer, então, só para o nosso associado entender, a recuperação judicial não quer dizer extinção da empresa. A empresa, ela continua operando, mas em recuperação judicial. Os pagamentos, as dívidas, ela podem ultrapassar 10, 15, 20 anos, mas a empresa continua operando. Aí, mais ou menos isso, né? Perfeitamente. A intenção é que a empresa continue operando, possa pagar os seus credores para continuar operando. Isso é o que nós chamamos de princípio da preservação da empresa, que na verdade não é o princípio, mas é uma regra, eu diria que é a principal regra dentro da lei de recuperação de empresas. E esse formato é um formato exitoso dentro da recuperação, não é isso? Sim. Quer dizer, você não precisa acabar com a empresa. Não, a intenção é justamente preservar a fonte produtora, que é a empresa, preservar os pagamentos de impostos, preservar os cargos de trabalho, preservar a condição social da empresa, porque ela está inserida numa sociedade que ela abastece essa sociedade com produtos dela, com serviços dela. A intenção é fazer essa manutenção para que continue trabalhando. Doutor, agora vamos falar de investimentos estrangeiros. Por exemplo, tem empresas que captam dinheiro de fora do Brasil. São dinheiros geralmente em valores, em moedas dólar ou euro. Você tem a questão do hedge, que são justamente a segurança que os bancos fazem para que a dívida seja paga. E aí a empresa não paga, não consegue amortizar essa dívida. Como que a advocacia consegue trabalhar nesse segmento? Na verdade, eles vão ter que tomar alguma medida dentro do Poder Judiciário brasileiro, ainda que seja uma dívida estrangeira. A judicialização é no Brasil, então? Regra geral, a menos que tenha alguma exceção muito específica, a regra geral, a judicialização é no Brasil. E tanto as empresas nacionais quanto internacionais, no caso de uma recuperação de empresas, vão ter que se habilitar dentro da recuperação. Não tem jeito. É mais fácil pegar uma recuperação judicial de uma empresa gigante ou de uma pequena empresa, uma empresa familiar, doutor? Depende muito, porque o que vai dizer é o número de credores. Quer dizer, não é a quantidade que a empresa tem de funcionários e nem de vendas. É a quantidade de credores que ela tem, é isso? Isso, porque na verdade nós temos 4 classes de credores. Nós temos os credores trabalhistas, nós temos os credores com garantia real, nós temos os quirografários, que entram muitos bancos e fornecedores, e temos os micro e pequenos empreendedores. De garantia real seria o quê? A garantia real são bancos ou credores que têm uma garantia específica. Quer dizer, ele tem uma hipoteca, ou ele tem algum outro, uma garantia efetiva. Foi dada uma garantia. E ele pede execução? Como que funciona isso? Por exemplo, vamos falar na prática, né? Eu administro um hotel. O hotel está falido. Mas, nessa administração, foram dados uma fazenda, por exemplo, como garantia. Perfeito.
para obtenção de crédito e eu não consegui honrar, para quem eu estou devendo, para quem o hotel está devendo, pede a execução dessa fazenda? Sim, ele vai entrar com processo judicial, tomando todas as medidas cabíveis dentro do Poder Judiciário, com um processo de execução, mas entrando em recuperação de empresas, não sendo uma alienação fiduciária, ele entra como garantia real, na classe de garantia real, para ser negociado com os demais credores. Agora, esse tipo de ação judicial, ela envolve a parte tributária, ela envolve a parte de pagamento de folha fiscal, de folha de salários, né? Ela envolve muita conta. Eu quero dizer o seguinte, é um cálculo matemático extenso. Como que é feito por um advogado? Vocês trabalham em conjunto com contadores, com outras assessorias? Como que o escritório se porta diante desse cenário, doutor? Perfeitamente. Tem uma assessoria dos contadores. Normalmente, dependendo do tamanho da empresa, os contadores são internos da empresa. Eles que nos fornecem as informações necessárias. Caso tenha algum problema com esses contadores ou esteja defasada a contabilidade, nós precisamos de outra pessoa, nós temos parceiros do nosso escritório para que possa fazer todo esse levantamento contábil e nos assessorar na hora de renegociar as dívidas. Agora, doutor, é muito comum a gente observar, a gente está vendo agora o caso do Banco Master também, né, que entra numa situação parecida, a empresa ser um guarda-chuva de uma holding, por exemplo, né, e por questões de fraudes, você coloca o déficit numa pequena empresa, mas mantém todo o aparato funcionando, né, majoritariamente. Como que funciona, por exemplo, para um advogado que vai trabalhar essa questão da recuperação judicial, perceber que ele está dentro de um processo fraudulento? Como que funciona isso? De certa forma, você não vai ter muito para onde fugir. A hora que você entrar em recuperação de empresas, você muito provavelmente vai ter que fazer a recuperação desta empresa que você só deixou em endividamento, mas a hora que você apresentar a sua contabilidade, o administrador judicial ver toda a documentação, os credores analisarem, muito provavelmente algum credor vai pedir que as outras empresas de fora venham responder junto. Ah, isso acontece? Acontece bastante. Então, você tem... Mesmo as empresas sanáveis, mesmo as empresas que estão com a solução financeira, com a condição financeira boa. Sim, porque por vezes você tem até um grupo dentro da própria recuperação. Tá? Legal Às vezes isso. você tem 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Se não me falha a memória, recentemente o grupo Fictor foram incluídas... Sim, o Banco Fictor, né? Isso. Diversas empresas dentro da recuperação judicial deles. Isso é normal acontecer, É então? normal acontecer. E o advogado, aí no caso, se o proprietário ou societário diz o seguinte, eu não quero que coloque essas empresas que estão boas dentro da falência. O advogado também trabalha, atua para tentar para que o Banco Central, ou então, no caso, os credores chamem a lide as outras empresas, no caso? Nós tentamos trabalhar. Realmente, a gente tenta estreitar com o cliente da melhor forma possível uma estratégia. Por vezes, o Poder Judiciário vai chamar essas outras empresas a pedido de algum credor ou até mesmo por um apontamento do administrador Quer judicial. dizer, isso é um fato que acontece geralmente, né? Pode acontecer. Às vezes sim, às vezes não, a depender de como está se dando todo o trâmite da negociação. Às vezes você está negociando, o credor fala para você, mas peraí, você tem aquela empresa ali que está solvente. Por que ela não está respondendo aqui junto? Entendi. Entendeu? Você está querendo me oferecer um parcelamento X com base no balanço e no demonstrativo do resultado do exercício dessa empresa, mas você tem uma outra empresa saudável. Se ela vai responder aqui, eu vou receber numa melhor condição. Então, chama aquela empresa e eu aprovo o seu plano. E assim a gente vai negociando da melhor forma possível. Doutor, tem segmentos de empresas que são mais difíceis de trabalhar a recuperação ou todas são iguais? Olha, regra geral, o tipo de endividamento gira mais ou menos da mesma forma. Trabalhista, bancos, fornecedores
e o próprio fisco, porque a primeira pessoa que eles deixam de pagar é o É fisco. o governo, no caso, é né? o tributário. Que aí acaba No caso. entrando em precatórios, aí a Sim. coisa vai lá para frente, né? Sim. Dívida ativa, né? Sim, mas a experiência me mostra que, por exemplo, construtoras, você tem muita dificuldade de construtoras porque o número de credores quirografários é gigantesco. Porque todo mundo que está comprando um apartamento, se a empresa entrar em recuperação judicial, Perde, né? entra como um credor. Entendi. Então, a gente tenta alinhar da melhor forma possível, mas daí é uma quantidade de credores astronômica. Você pega a própria recuperação da Oi, também uma quantidade de credores Gigante, né? astronômica. E dá muito trabalho para renegociar as dívidas quando você tem um grupo de credores muito grande, ainda que os valores desses credores sejam pequenos. Tá. E na recuperação da Oi ainda já é uma coisa de 20 anos praticamente. Tem gente recebendo até hoje, né? Ah, sim, eles vieram pedir recuperação pela segunda vez. Eles pediram e depois entraram novamente com pedido de recuperação. E você pode ficar recorrendo à recuperação, ao pedido? Após o encerramento da primeira recuperação, nos primeiros 5 anos, você não pode pedir recuperação. Passados 5 anos, você pode chamar um outro pedido de recuperação. Tá. No caso, doutor, quando você pega, por exemplo, uma multinacional, você tem escritórios espalhados pelo mundo todo, mas o seu escritório no Brasil está em recuperação, os outros não. Os outros também são chamados para ação? Regra geral, não. Não. Regra geral, não. Podem vir a ser chamados. O problema vai ser a negociação, com a própria empresa, tá? Muito mais do que o Poder Judiciário chamar essa questão. Normalmente, ela é um pouco mais difícil, esse tipo de coisa, porque vem dinheiro externo para pagar as dívidas. Eu estou citando por causa da Odebrecht, por exemplo, no caso da Lava Jato, né? Nós tivemos a Odebrecht fechando vários postos no mundo todo, e aí eu lembro que a base dela, a sede dela nos Estados Unidos, queria rolar o Brasil, porque o Brasil ainda estava com a parte societária ainda sanável, saudável, né? E a americana já estava no litigioso lá, por conta disso, né? Entendi. Doutor, qual que é a dica, por exemplo, para quem nos acompanha, quem tem empresa, quem empreende e está com dificuldade de pagar os seus fornecedores, por exemplo, dificuldade de pagar a folha de pagamento, os seus colaboradores, enfim, quais são as dicas que o seu escritório, você como advogado especialista nessa área, pode dar para essas pessoas? Bom, primeira coisa é olhar o seu fluxo de caixa. Ele vai apontar a sua dificuldade. Tá? Primeira coisa é olhar como é que estão as suas contas, como é que está a sua entrada, a sua saída. E aí, a hora que você vê que o gargalo está fechando, a cinto está apertando, procura uma ajuda para conversar e ver a melhor forma de solucionar isso. Pode ser que a melhor forma seja uma mera negociação, chamar o credor para bater um papo e alinhar com ele. A depender do tamanho do endividamento, a depender da sua capacidade de pagamento, como eu havia dito, você diminui as suas vendas caíram por algum motivo X, aí pode ser que você tenha que tomar uma medida mais drástica judicial. Questão da sazonalidade, por exemplo, quem mexe com agro, tem meses que são melhores, tem meses que são piores. Se você não tem uma reserva de caixa e você vai ter que atrasar um pouco, sentar e conversar é a melhor solução. Sim, é a melhor solução. Então, logo nós temos visto que o que tem puxado agora em 2025 e 2026 os números de recuperação judicial para cima é justamente o agro. Perfeito. Né? O agro normalmente trabalha mediante safra, Sim. por vezes 2 a 3 safras, a depender do tipo de cultura. Tá. Mas o agro, ele tem uma atividade de risco, né? Se chove muito, é um problema. Se chove pouco, é um problema. Se faz muito sol, é um problema. Eles têm uma dificuldade grande. E para o ano de 2026, 2027, eu não sei se o agro vai ter muito dinheiro governamental ou não. Então, vai ser uma dificuldade para o pessoal do campo. Legal. Doutor, qual a dica para quem quiser conhecer o seu trabalho, quiser saber um pouco mais a respeito de você atuar na área de recuperação judicial? Quais são as dicas que o senhor dá? Olha, primeiro você tem que ser formado em Direito, para quem tem intuito de atuar nessa área. Se dedicar ao máximo aos estudos, principalmente a parte de Direito Empresarial, porque o que vai entrar aqui, Direito Civil, Direito Empresarial, vai entrar nesse estudo
Não tem como fugir. Quer dizer, os contratos também, você vai ter que analisar contrato por contrato, né? Sim, vai ter que dar, por vezes, você vai ter que dar uma olhada principalmente nas garantias, se o contrato tem aval do sócio, se não tem aval, você vai ter que ver as questões societárias que tocam diretamente. Aliás, questão societária para a empresa toca em tudo. Qualquer problema passa por questão societária. Então, você tem que ter um entendimento e conhecer a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas. Essa lei, ela foi reformada, a lei que está atualizada? A lei nasceu em 2005 e passou por uma reforma em 2020. Algumas atualizações, melhoraram algumas questões. O Congresso Nacional está se debruçando numa possível alteração, mas até agora nada de concreto. Está sendo discutido, mas nada de concreto. Mas, por enquanto, o que está vigendo é a última alteração de 2020. Perfeito. Doutor, se possível, deixe os seus canais de contato. Quem quiser conhecer o seu trabalho, o trabalho da Santos Moreira Advocacia, fique à vontade, redes sociais, fique à vontade. Perfeito. O site é www.santosmoreira.com.br. O meu e-mail, posso deixar meu e-mail? Claro. Tá, é leonardo@santosmoreira.com.br. Redes sociais, eu tenho um Instagram, que é santosmoreira.leonardo, mas se você procurar por Leonardo Santos Moreira, eu acho que aparece também. E ali eu posto alguns vídeos, algumas informações. Tão logo eu suspendi um pouco em outubro do ano passado os vídeos, mas estou precisando voltar com mais informações para as redes sociais. Legal. Doutor Leonardo, obrigado pela sua participação, pela sua visita aqui ao podcast seu. Venha mais vezes. Pode deixar, virei, eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Esse foi o doutor Leonardo Santos Moreira, da Santos Moreira Advocacia, falando sobre empresas aí com problemas judiciais, o que pode ser feito, o que deve ser feito e como a atuação jurídica especializada nesta área pode ajudar a levantar as empresas e fazer com que elas tenham a qualidade sanável para as suas finanças, para as suas contas aí que estão no vermelho. Este foi mais um podcast seu aqui na sua Associação Comercial de Sorocaba. Agradeço a sua participação, a sua visita. Permaneça conosco em novos episódios. Até mais.